Olá, a videoaula de hoje é destinada à construção do gráfico da função quadrática. Vocês podem ver essa parte do conteúdo no livro de vocês nas páginas 268 e 269. Como nós já vimos em aulas anteriores, o gráfico que representa uma função do segundo grau, uma função quadrática, é uma curva denominada parábola, certo? Observa nos exemplos aí essa curva, ó. Alguns exemplos de parábolas aqui. Toda parábola é composta de dois ramos simétricos em relação ao eixo de simetria, que nesse caso intercepta justamente no vértice da parábola que nós aprendemos na aula anterior como é que calcula. Ó. Se vocês observarem esse eixo aqui de simetria, observe que ele se comporta totalmente de um lado, é como se fosse o reflexo do outro. Ó, se vocês observarem aqui. Da mesma forma na outra parábola, o eixo de simetria é esse, e se vocês observarem, ó, é como se fosse um reflexo aqui, ó, de um para o outro. Eles representam essa simetria. E é com base nisso que nós vamos construir o gráfico da parábola, observando essa simetria em relação ao vértice, certo? A primeira coisa que nós vamos calcular na hora de construir o gráfico da parábola vai ser o vértice. Vamos aos exemplos para poder compreender melhor? Vamos lá, o exemplo. Esboce o gráfico da função definida por item A, fx é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. O que foi que a gente falou há pouco? Que para a gente esboçar o gráfico da função, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o vértice da parábola. E para determinar esse vértice da parábola, é necessário que a gente saiba quem são os coeficientes, certo? Então, quem são os coeficientes dessa função? Nós temos que A é 1, B é menos 2 e C é igual a menos 3. Identificado quem são os coeficientes, nós vamos ao cálculo do vértice da parábola, certo? Para isso, nós vamos usar aquela formulazinha que a gente aprendeu na videoaula anterior. O x do vértice é obtido por menos b sobre 2 vezes a. Então, nós vamos ter menos. Qual é o valor do b? Né? Menos 2. No lugar do b, a gente coloca menos 2. Sobre 2 vezes a. Qual é o valor de a? Né? 1. Aqui em cima, nós vamos ter menos por menos dá mais 2. E 2 vezes 1 dá 2. Aqui nós vamos ter 2 sobre 2, que dá igual a 1. Descoberto que x do vértice é 1, como ele é um valor inteiro, nós vimos também na aula passada que nós podemos fazer o que para descobrir o y do vértice? No lugar do x, substituir pelo valor encontrado, que nesse caso é 1, certo? Vamos lá? Então, ó, substituindo no lugar de x1, nós vamos ter f1 é igual a 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 3. 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Tudo isso menos 3. 1 menos 2 é aquela regrinha que conserva o sinal do número de maior módulo, no caso menos 2, e subtrai. Então, a gente conserva o menos, e quanto é 2 menos 1 dá 1. Aqui nós vamos ter menos 1, menos 3. São sinais iguais. O que a gente faz com sinais iguais? Repete o sinal, certo? E soma. 1 mais 3 dá 4. Sendo assim, nós vamos descobrir que o vértice da parábola tem coordenadas 1 e menos 4. Qual é o próximo passo? Nós vamos pegar esses valores e jogar numa tabelinha, certo? Nessa tabela, o vértice vai ocupar o lugar central aqui, ó, o valor central. Então, a gente coloca o vértice justamente nesse ponto. E nós vamos pegar valores que vêm imediatamente antes do x do vértice e depois do x do vértice, certo? Então, quais são os valores que vêm imediatamente antes do x do vértice? 0 e menos 1. São os dois valores menores que 1. E vamos pegar os dois valores imediatamente maiores do que 1. Certo? Quem seriam os números maiores do que 1? 2 e 3. O y nós vamos descobrir de que forma? Substituindo. Certo? Nós vamos pegar esse x aqui e substituir na função para descobrir quem é o y equivalente a ele, a imagem dele, certo? Então, vamos saber quem é a imagem de menos 1. Substituindo menos 1 na função, nós vamos ter menos 1 ao quadrado é menos 2 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes menos 1, menos por menos dá mais. 2 vezes 1 dá 2. Tudo isso menos 3. 1 menos 2 dá 3. Desculpa, 1 mais 2 dá 3. Nós vamos ter 3 menos 3 dá 0. Isso quer dizer que quando x for menos 1, y vai ser 0. A mesma coisa nós vamos fazer com o 0. Substituir no lugar do x. Ó. Substituindo 0 no lugar do x, nós vamos ter f0 é igual a 0 ao quadrado,
menos 2 vezes 0, menos 3. 0 ao quadrado dá 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. Tudo isso menos 3. 0 mais 0 dá 0. E 0 menos 3 dá menos 3, certo? Isso quer dizer o quê? Que quando x for 0, y vai ser menos 3. A mesma coisa nós vamos fazer com o 2, certo? No lugar do x, vamos substituir por 2. O que é que nós vamos ter? Ó, f2 é igual a 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, tudo isso menos 3. 2 ao quadrado é igual a 4. Menos 2 vezes 2, a gente faz jogo do sinal. Menos por mais dá menos. 2 vezes 2 dá 4. Então, nós vamos ter 4 menos 4. Tudo isso menos 3. 4 menos 4 dá 0. E aí nós vamos ter 0 menos 3. Só que 0 menos 3 dá menos 3. Isso quer dizer que quando x for 2, y vai ser menos 3. E o último valor que nós vamos encontrar, nós vamos buscar a imagem de 3, certo? Então, no lugar de x, vamos substituir por 3. Ó. F3 vai ser igual a 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 menos 3, certo? 3 ao quadrado dá igual a 9. Aqui a gente vai fazer jogo de sinal, menos por mais dá menos. Então, nós vamos ter 2 vezes 3 dá 6. Tudo isso menos 3. Quanto seria 9 menos 6? 9 menos 6 dá 3. O que foi que sobrou? 3 menos 3. Quando é 3 menos 3, dá 0. O que isso quer dizer? Que quando x for 3, y vai ser 0. Nós temos 5 pontos aqui, ó, onde quando x for menos 1, y é 0. Quando x for 0, y é menos 3. Quando x for 1, y é menos 4. Quando x for 2, y é menos 3. E quando x for 3, y é 0. Nós vamos pegar esses valores e jogar justamente no plano cartesiano. Jogando esses valores no plano cartesiano, nós vamos obter o gráfico dessa função. Outra coisa que vocês devem prestar atenção é o seguinte, ó. Observa que se a gente escolher dessa forma os números seguidos, certo? O que vai acontecer? O primeiro valor aqui, ó, vai ser igual sempre ao último. Ó. O valor de y vai ser igual. Então, ou seja, não seria necessário calcular f de menos 1 e f3, já que eles seriam iguais. Calcularia um dos dois. E o valor aqui, ó, desse segundo termo é sempre igual ao quarto, ó, da mesma fórmula. Não seria necessário calcular f0 e f2, porque os valores deles vão ser sempre iguais se a gente pegar essa forma aqui, ó, valores consecutivos, ok? Vamos lá ver como é que fica o gráfico? Então, ó, depois que a gente descobre os pontos que nós vamos colocar no gráfico, nós vamos pegar o plano cartesiano e estabelecer esses pontos nesse plano, certo? Então, ó, iniciando com o primeiro ponto, que é x igual a menos 1 e y igual a 0. X igual a menos 1 e y igual a 0, toda vez que isso ocorre, observe que uma das coordenadas está na origem aqui, ó. Se uma das coordenadas está na origem, você ignora essa situação aqui que está na origem e o pontinho vai ser justamente em cima da outra coordenada, ou seja, o pontinho vai ser em cima do menos 1. O pontinho é aqui, ó, em cima do menos 1. O outro, ó, esse outro ponto, x é 0 e y é menos 3. O pontinho em cima de quem? O pontinho em cima do menos 3, por causa da mesma situação, ó. Uma das coordenadas está na origem, a outra está no menos 3. O pontinho é justamente em cima do menos 3. A outra situação que nós temos é esse pontinho aqui, que é justamente o vértice, certo? Então, x é 1 e y é menos 4. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer com que o x1 venha na direção do menos 4, certo? O outro pontinho, ó, x é 2 e y é menos 3. Nós vamos ter que fazer esses pontos se encontrarem. x2 desce e o menos 3 vai em direção aqui, ó, a retinha que está o menos 2. É o próximo ponto. E o último ponto, x é 3 e y é 0. x3 e y 0. De novo, o dedo em cima da origem, a gente tira esse dedo em cima da origem, o pontinho vai ser justamente em cima do... Com base nesses pontos, nós vamos ligá-los e aí vai formar o gráfico dessa função, que é uma parábola, certo?
Está aí o gráfico dessa função. Item B. fx é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Como nós já vimos na questão anterior, é necessário determinar o vértice da parábola que representa essa função, certo? E para determinar o vértice é necessário que a gente saiba quem são os coeficientes. Então nós vamos ter que A é 1, B é menos 4 e C é igual a 3. Vamos usar a fórmula do x do vértice. Quem seria essa fórmula do x do vértice? X do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Então, nós vamos ter menos, qual é o valor de b? Menos 4, sobre 2 vezes a. Qual é o valor de a? 1. Aqui nós vamos ter que menos por menos dá mais. Então, nós vamos ter mais 4. 2 vezes 1 dá 2. Então, nós vamos ter 4 sobre 2. E quanto é 4 dividido por 2? 2. Então, x do vértice é igual a 2. Nós já vimos que quando estudamos x do vértice, ou vértice, que quando o valor do x for inteiro, não precisa usar a fórmula do x do vértice. É só pegar esse valor e substituir aqui no lugar do x. Sendo assim, nós vamos ter que f2 vai ser igual a 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, tudo isso mais 3. 2 ao quadrado é igual a 4. Menos 4 vezes 2 é jogo de sinal. Menos por mais dá menos. 4 vezes 2 dá 8. Tudo isso mais 3. Nós vamos ter 4 menos 8 dá menos 4. E menos 4 mais 3 é aquela regra que conserva o sinal do número maior e subtrai. Portanto, isso aí vai ser igual a menos 1. Sendo assim, nós vamos dizer que o vértice dessa parábola é igual a 2 e menos 1. Certo? Próximo passo é jogar esses valores na tabela. O vértice vai ocupar o valor central aqui da tabela, justamente esse pontinho aqui. Então, ó. E o que a gente vai fazer agora? Pegar os dois números menores do que 2, logo imediatamente menores do que 2, então nós vamos ter 1 e 0. E os dois números maiores do que 2, quem seriam esses números maiores do que 2? 3 e 4. O próximo passo é pegar cada um desses valores de x e substituir no lugar aqui, ó, de x na função, para determinar quem seria a imagem y, certo? Então, iniciando com f0, no lugar do x, a gente vai substituir por 0. Ó. Então, nós vamos ter f0 é igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. 0 ao quadrado dá 0. Menos 4 vezes 0 dá 0. Tudo isso somado com 3. 0 menos 0 dá 0. E 0 mais 3 dá 3. O que isso quer dizer? Que quando x for 0, y vai ser 3. A mesma coisa vamos fazer com 1. Ó. Quem seria o f1? Então, ó, onde aparecer x, nós vamos substituir por 1. Então, nós vamos ter 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes 1, jogo de sinal. Menos por mais dá menos. 4 vezes 1 dá 4. Tudo isso com 3, somado a 3. 1 menos 4 é aquela situação que a gente conserva o sinal do número maior e subtrai. Então, ó, o sinal do número maior é menos, e 4 menos 1 dá 3. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó, menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3, o que acontece? Isso aqui dá igual a 0. São números opostos, né? Então, o que isso quer dizer? Ó, quando x for 1, y vai ser 0. Como nós vimos na questão anterior, nem é necessário fazer os cálculos. Nós já vamos saber que o valor de y vai ser 3 aqui e 3 aqui. Ó. O valor de y é 0 aqui e também é 0 aqui. Então, ó, observando aqui, ó, quando substituir por 3, nós vamos ter 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 3. Quem seria 3 ao quadrado? 9. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Tudo isso somado com 3. 9 menos 12 é a regra que conserva o sinal do número maior e subtrai. Então, o número maior módulo é o 12, então conserva o menos. E 12 menos 9 dá 3. Nós vamos ter menos 3 mais 3. Quanto é menos 3 mais 3? 0. Quando x for 3, y vai ser 0. O próximo valor, f4. Quem seria f4? No lugar do x, nós vamos substituir por 4. Então, nós vamos ter 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 3. 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 4, a gente faz jogo de sinal. Menos por mais dá menos. 4 vezes 4 dá 16. Tudo isso somado com 3. 16 menos 16 dá 0. Então, nós vamos ter 0 mais 3. E quanto é 0 mais 3? 3.
Quando x for 4, y vai ser 3. Tá vendo como eu falei? Ó? O primeiro é igual ao último e o segundo vai ser igual ao quarto. Nem seria necessário a gente fazer essa conta aqui. Ó. Nós já teríamos o valor dele. Então, ó, da mesma forma que na primeira questão, depois que a gente descobre esses 5 pontos que pertencem a esse gráfico, nós vamos marcá-lo no plano cartesiano, certo? Então, quem seria o primeiro ponto que nós encontramos? Quando x for 0, y vai ser 3. Ó. De novo, ó, uma das coordenadas está na origem, então o pontinho vai ser justamente na outra coordenada. O pontinho vai ser em cima do 3. Depois, x é 1, y é 0. De novo, ó, o dedo em cima de uma da origem. O pontinho vai ser justamente em cima da outra coordenada, ou seja, pontinho em cima do número 1. Posteriormente, nós temos o vértice, que diz que x é 2 e y é menos 1. Nós temos que fazer essas coordenadas se encontrarem. O 2, ó, desce em uma vertical e o menos 1 vai ao encontro do 2 através de uma horizontal, certo? Está aqui o outro pontinho. Quando x for 3, y é 0. De novo, ó, dedinho na origem. O que a gente faz? Tira esse dedo da origem, o pontinho vai ser justamente na outra coordenada. Ó, vai ser aqui no 3. E por último, quando x for 4, y vai ser 3. O 4 sobe numa vertical. E o 3 vai na horizontal, tentando encontrar o 4. Com base nesses 5 pontos, nós já podemos esboçar o gráfico dessa função, certo? É só ir ligando os pontinhos e nós vamos ter o gráfico dessa função. Está aí o gráfico da função. Item C. fx é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Da mesma forma, nós vamos ter que determinar o vértice da parábola que representa essa função. Então, identificando quem são os coeficientes, A é menos 1, B é 6 e C é menos 9. Qual seria o próximo passo? Determinar o vértice. Para determinar o vértice, nós começamos determinando o x do vértice. O x do vértice é dado por menos B sobre 2 vezes A. Então, nós vamos ter, isso é igual a menos, qual é o valor de B? Né? 6. Então, nós vamos ter menos 6 sobre 2 vezes A. Qual é o valor de A? Não é menos 1? Então, é 2 vezes menos 1. Então, menos 6 a gente não faz nada por enquanto, mas aqui a gente faz a multiplicação. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 6 sobre menos 2 a gente pode fazer jogo de sinal. Menos por menos dá mais. E 6 dividido por 2 dá 3. Qual seria o próximo passo? Vamos pegar esse valor, certo? E substituir no lugar do x para determinar o y do vértice. Substituindo esse valor, nós vamos ter o seguinte, ó. Menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, tudo isso menos 9. Menos 3 ao quadrado, ó, observa que esse menos está fora aqui de um parênteses, ele não está elevado ao quadrado. Então, a gente repete o menos. 3 ao quadrado dá igual a 9. Mais 6 vezes 3, que dá 18. Tudo isso menos 9. Menos 9 mais 18 é aquela regra, conserva o sinal do número maior e subtrai. Então, vamos conservar o sinal do mais, e 18 menos 9 dá 9. Então, aqui nós vamos ter agora 9 menos 9. Quanto é 9 menos 9? 0. Assim, nós vamos saber que o vértice dessa função vai ser dado por 3 e 0. Próximo passo é jogar esses valores na tabela. Vai ficar onde esses valores? No centro aqui, ó. Nós vamos ter que x é 3 e y é 0. O próximo passo agora é pegar valores de x. Os dois valores menores que 3, no caso 2 e 1, e os dois valores maiores que 3, no caso 4 e 5. Para determinar o y, que é a imagem de 1, nós vamos substituir esse valor no lugar do x lá na função. Então, nós vamos ter, ó, f1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1, menos 9. Então, nós vamos ter menos, quanto é 1 ao quadrado? 1. 6 vezes 1 dá 6. Tudo isso menos 9. Aliás, presta atenção aqui. Ó.
Menos 1 ao quadrado vai ser igual a quanto? Ó, a gente repete o menos, porque o menos não está elevado ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1. Por isso aqui deu menos 1, certo? 6 vezes 1 dá 6, tudo isso menos 9. Menos 1 mais 6 é a regra que conserva o sinal do número maior e subtrai. Nesse caso, o número do maior módulo é o 6. Então a resposta dá positiva, enquanto é 6 menos 1 dá 5. Nós vamos ter, nesse caso, 5 menos 9. Quanto é 5 menos 9? Aquela regra que conserva o sinal do número do maior módulo e subtrai, certo? Então, nós vamos ter menos, quanto é 9 menos 5, menos 4. Isso quer dizer que quando x for 1, y vai ser menos 4. Próximo valor, o 2. No lugar de x, nós vamos substituir por 2. Então, nós vamos ter menos 2 ao quadrado, mais 6 vezes 2, menos 9. Então, nós vamos ter aqui, ó, repete o menos, e 2 ao quadrado é igual a 4. 6 vezes 2 dá 12. Tudo isso menos 9. Menos 4 mais 12 é aquela regra que conserva o sinal do número de maior módulo e subtrai, né? Então, ó, o maior módulo é 12, positivo, e 12 menos 4 dá 8. Então, aqui nós vamos ter 8 menos 9. 8 menos 9 é aquela regra que conserva o sinal do número de maior módulo e subtrai. Quem é o maior módulo nesse caso? Ó, o menos 9. Então, a gente conserva o menos, e quanto é 9 menos 8 dá 1. A resposta aqui é menos 1. Quando x for 2, y vai ser menos 1. Como eu tinha dito a vocês nas questões anteriores, é o seguinte, o valor de menos 4 aqui, ó, vai ser igual ao primeiro, vai ser igual ao último, e o segundo vai ser igual ao quarto. Então, essas contas aí, ó, vocês vão observar isso aí mesmo que eu estou falando. Quando x for 4 e y é menos 1, ó, o segundo igual ao quarto. E quando x for 5, y vai ser menos 4. Os valores são iguais, certo? Vamos ver como é que fica isso aí no gráfico. Então, da mesma forma que nos outros exemplos, essa aí também tem que colocar os pontos que nós encontramos no plano cartesiano. Ó. O primeiro ponto, x é 1 e y é menos 4. Então, ó, x 1 e y menos 4. 1, ó, vem numa vertical em direção a menos 4. E o menos 4 vai na horizontal em direção a 1, certo? Próximo ponto, quando x for 2, y é menos 1. O 2 está na horizontal em direção a menos 1, certo? O outro ponto é justamente o vértice, ó, x é 3 e y é 0. x3 e y0. Novamente, ó, nós temos uma das coordenadas na origem. Quando isso ocorre, o pontinho é justamente na outra coordenada, o pontinho é justamente em cima do 3. Próximo ponto, x é 4 e y é 1. x4 e y1, menos 1. Então, ó, o x, o 4 desce, e o y menos 1 vai em direção ao menos 4. O pontinho vai ser justamente aqui. E o próximo, x é 5 e y é menos 4, certo? x, 5 e y menos 4. O 5 vem numa vertical. E o menos 4, ó, vai na direção do menos 5. Com base nesses 5 pontos, nós já podemos esboçar o gráfico dessa função, certo? Tá aí o gráfico dessa função do segundo grau. Com esse último gráfico, a gente encerra a aula de hoje. Passa tudo que viu para o caderno, certo? Estuda e posteriormente nós vamos estar passando um exercício sobre esse conteúdo. No mais, é só isso. Dá uma olhadinha também no livro, na página 106, que tem esse conteúdo, se quiser se aprofundar mais. Tchau!